A paz do Senhor Jesus, irmãos internautas, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, juntos, firmes, na nossa jornada de fé. Perguntar para vocês como foi o dia de vocês, como foi essa sexta-feira. Deus abençoe a vida de cada um, os projetos que cada um tem colocado diante de Deus. Hoje nós daremos continuidade na nossa jornada de fé. Hoje é o 8º dia, né? Estamos continuamente crendo, confiando e acreditando que Deus, o nosso Deus, Ele está nos direcionando e Ele está nos conduzindo pelo caminho verdadeiro, pela verdade absoluta, e Ele nos dará uma jornada feliz. Vamos unirmos a nossa fé, não deixar nada atrapalhar as nossas vidas, nossos propósitos, deixar nada atrapalhar também os nossos projetos, nossos sonhos, porque somente Deus é quem pode fazer acontecer o sobrenatural. Os dias que nós estamos vivendo, irmãos ouvintes, irmãos internautas, são dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias que nós necessitamos cada vez mais de confiar, de acreditar e orar, mas orar constante, incessantemente. Nós não podemos desfalecer, não podemos baixar nossa guarda. Nós precisamos caminhar, trabalhar, marchar e estar vigilante. Assim como nosso irmão Neemias, ele falou naqueles dias quando tentaram distrair ele, tirar a atenção dele, desviar o foco. O que ele fez? Ele disse: não, nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Era com uma mão trabalhando e a outra mão segurando a espada. É o tempo de nós estar trabalhando na obra, jejuando. A Bíblia Sagrada guardada em nossos corações, meditação contínua, para que nada venha nos desfalecer. Convido vocês, vamos orar. É noite de oração. A oração move as mãos de Deus. Eu tenho convicção que Deus, Ele vai mover sobre as nossas vidas. Oramos ao Senhor. Vamos pedir uma jornada feliz para o nosso Deus. Pai querido, Deus amado e santo, nesse exato momento, Senhor, nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na Tua Palavra, nós confiamos, meu Deus, em tudo aquilo que está escrito, em tudo aquilo que está assinado e confirmado pelo Senhor, selado pelo Teu Espírito Santo. O Senhor disse, Jesus querido, que tudo quanto nós pedimos na oração crendo, nós receberemos. E nós cremos no Senhor, meu Deus. Nós lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, livramento. E pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, proteção. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, direção, graça, força, virtude. Meu Deus, usa as nossas vidas, Senhor, meu Deus, com autoridade, com ousadia, para que todos nós, ó Pai, possamos anunciar sim, meu Deus, o ano aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor, o dia que nós temos, meu Deus, ó Pai, convicção e certeza que o Senhor está conosco continuamente, e nós anunciarmos que o Senhor Jesus está voltando, anunciarmos para as vidas que estão em desespero que ainda existe esperança, que ainda existe uma saída. Pai querido, estende as Tuas mãos gloriosas, Senhor, abençoando cada lar, cada vida, cada família. Pai, perdoa nossos pecados cometidos por palavras, obras, pensamentos e atitudes. Assim, ó Deus, como o profeta Daniel, ele fez uma oração dentro da Babilônia, Senhor, e quando ele orou,
ele fez menção dos seus pecados, dos pecados do seu povo, dos seus antepassados, Senhor, de toda aquela geração. Ele diz: nós erramos, pecamos e procedemos impiamente. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós temos errado, nós temos falhado sim, meu Deus, a nossa geração tem falhado, a nossa geração tem deixado a desejar. Meu Deus, os nossos antepassados também erraram e falharam. Nós pedimos perdão em nome de Jesus, porque nós temos negligenciado a Tua palavra, nós temos deixado, meu Deus, de canto a responsabilidade que é nossa. É nós que somos os responsáveis, ó Deus, de transformar, meu Pai eterno, a nossa geração, de anunciarmos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a vida de cada irmão internauta, de cada pessoa que vai ouvir essa live, que vai acompanhar, meu Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que nesse momento estão desesperados, sem saberem o que fazer. Eu oro e apresento, ó Pai querido, toda a membresia da igreja que nós congregamos, a Igreja Pentecostal Deus de Amor, a diretoria, meu Deus, deliberativa e executiva desse ministério, cada diretor, cada família deles, Senhor. Oramos, meu Deus e meu Pai, por o nosso pastor Lorival de Almeida, a nossa irmã Débora, a irmã Ereni Miranda. Meu Deus, oramos também por toda a família Miranda, Senhor, por todos aqueles que fazem parte da família. Oramos pelo pastor Lorival de Almeida, seus filhos, netos, Senhor, seus familiares. Oramos pelo pastor Roberto Marena. Oramos, meu Deus, pela família dele. Oramos pelo pastor Milton de Almeida e a sua família. O pastor Marcos Magno e a sua família. Oramos sim, meu Deus, apresentando a nossa irmã Ilza Rocha e a sua família, a irmã Rejane Tinonim, juntamente com a sua família, a nossa irmã Maria Josefina, Pai, com a sua família, o pastor, meu Deus, Jorge Tenório e toda a sua família. Deus, oramos pelos pastores, líderes de cada igreja, Senhor, de cada sede estadual, de cada sede setorial, sede central, regional, igrejas locais e casas de orações que estão espalhados, meu Deus, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Deus, aqueles que estão no continente africano, no continente asiático, na Oceania, meu Deus, aqui na América do Sul, na América Central, ó Deus, na América do Norte. Senhor, estende as tuas mãos gloriosas, ó Pai. Venha nos socorrer, Senhor, meu Deus. Venha usar os missionários, evangelistas, os pregadores, meu Deus, as pessoas que já entenderam o propósito, Senhor, que é pregar o teu evangelho, o que é ser um missionário, o que é ser um líder, o que é ser um pastor, o que é ser um obreiro da tua casa. Deus, toma a membresia da tua igreja nas tuas mãos. Deus, oramos, Senhor, por esta igreja aqui do Alcântara. Oramos, meu Deus, por todas as igrejas aqui no Rio de Janeiro. Oramos, meu Deus, e apresentamos irmãos que pedem oração, os irmãos que estão conosco, acompanhando, Senhor, meu Deus, essa transmissão. Eu oro por aquelas pessoas que eu conheço, por aquelas que eu não conheço também. Eu oro e apresento, meu Deus, aquelas pessoas que pediram oração nesse dia. Meu Deus, aquela mulher, Senhor, que está com aquela enfermidade, Senhor, meu Deus, aquela úlcera no seu pé. Deus, cura ela. Aquela irmã que pediu oração por a criança que está com meningite. Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos e cura. Estende as tuas mãos e liberta, Senhor, transforma. Pai querido, Deus amado, nos dá uma jornada feliz, nos direciona, nos ajuda, meu Deus, e nos abençoa. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, certo da resposta. Ô glória, que Deus abençoe, irmãos, que Deus venha fortalecer a sua, a minha, a nossa fé. Estamos juntos no propósito, na oração, nos jejuns, nos rogos, no partir do pão, como era a igreja primitiva. E essa igreja crescia e ninguém conseguia parar ela. Porque quando nós entendemos o que é o Evangelho, e nós nos unimos e praticamos o que é certo, o inimigo da nossa alma é envergonhado. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor Jesus Cristo é quem garante que Ele está conosco todos os dias. Creia que o Senhor Jesus, Ele está contigo. O Senhor Jesus está com você. Nós vamos prosseguir na nossa jornada de fé. Pergunto para você hoje, como está a sua fé? Se tivesse um termômetro para medir a sua fé de 0 a 100, como que está a sua fé? Qual o nível da sua espiritualidade?
Qual a certeza que você tem da vida eterna? Qual a certeza que você tem que Cristo está contigo, que Cristo está conosco? Isso é muito bom. Nós damos uma analisada para nós mesmos, olhar para dentro de nós e falar assim, peraí, será que o que eu estou fazendo está certo, está da maneira correta? Ou eu preciso dar uma ajeitadinha aqui? Eu preciso dar uma alinhada aqui? Isso não é errado não, irmãos. Quem quer ir morar no céu tem que estar atento, vigilante e a cada dia buscando entender e compreender o propósito de Deus. Melhorando a cada dia mais a sua vida, as nossas vidas. Porque a Bíblia manda nós ter cuidado de nós mesmos. Mas muitas vezes nós queremos ter cuidado dos outros. Nós temos que ter cuidado de nós mesmos. Nós temos que alinhar a nossa fé com os céus. E aí vai dar tudo certo. Que Deus, em Cristo Jesus, venha abençoar essa semana. Que Deus, em Cristo Jesus, venha suprir todas as vossas necessidades em glória. Bom, conosco aqui está o nosso irmão Sidney. E hoje ele vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Nós já vamos à leitura da palavra. E o nosso irmão Sidney, ele vai estar dando lugar para Deus falar com ele. Vamos dar, irmão Sidney. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe a sua vida, você que tirou esse momento para estar aqui, não ouvindo a nós, mas ouvindo a palavra de Deus, recebendo um fortalecimento espiritual, algo que vai verdadeiramente estimular a sua fé. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos para a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, o seu iPhone, iPad, sua Bíblia digital, sua Bíblia online, sua Bíblia física. Se você não tem nenhum meio pela qual ler, então preste atenção, medite, porque a palavra de Deus, ela vai falar ao seu coração. A palavra de Deus, ela está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, Mateus 25, primeiro, o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 25, versículo 1. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus fica antes de Marcos. Mateus capítulo 25, versículo 1. Que diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram imprudentes. As que eram imprudentes, ao pegar as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram azeite em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Portanto, ide aos que vendem e comprai para vós. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens loucas e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Contudo ele disse: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite é um
um alerta. Jesus, ele sempre falava por meio de parábolas, não é verdade, pastor? Jesus, em todo tempo, ele falava por meio de histórias. Jesus, ele sempre trazia o conhecimento do povo, algo que fosse mais fácil de se entender, algo que fosse mais fácil de se interpretar. Jesus, ele usa várias linguagens, Jesus, ele usa vários tipos de meio para comunicar com o seu povo. Aqui Jesus, ele fala que o reino do céu é semelhante. A palavra semelhante significa parecido, que é igual, é parecido, é semelhante. Então ele diz, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. É muito importante, né, pastor? Porque a Bíblia faz questão de citar que elas eram virgens. A Bíblia poderia citar 1001 características, não é verdade, pastor? Poderia falar que elas eram brancas, morenas, negras, pardas. Poderia falar que elas eram altas, baixas, loiras, ruivas. Poderia falar que 5 eram mais velhas, 5 eram mais novas. Mas não, a Bíblia se especifica, pastor Ronaldo, em dizer que todas eram virgens. É interessante, né, pastor? Porque assim também é dentro da igreja. Todo mundo é crente. Está todo mundo dentro da igreja. Eram todas virgens. Mas o que diferenciava uma da outra? O que diferenciava uma virgem da outra virgem? Uma era sabedoria e a outra era loucura. Dentro da casa de Deus também é isso, pastores. Dentro da casa de Deus, amados ouvintes, é dessa maneira. Todo mundo é crente. Todo mundo está dentro da igreja com o intuito de morar no céu. Mas agora eu te pergunto, será que você tem sido virgem prudente ou virgem louca? Pastor Osmi, o que o senhor aconselha para os irmãos? Como hoje o crente pode identificar? Talvez tenha pessoa que tem dúvida, pastor. Talvez tenha pessoa que diga, mas pastor, eu não sei se eu sou prudente ou sou louco. Como eu vou saber? Como identificar uma virgem louca e uma virgem prudente, pastor? Irmão Sidney, irmãos internautas, boa pergunta. Às vezes eu vou responder o irmão Sidney e os internautas, mas às vezes é fácil, irmão Sidney, de um de nós, pastor, e até mesmo obreiros, líderes, identificar quando uma pessoa ela está agindo da maneira errada, que vamos colocar a loucura, de loucura, e identificar também quem está agindo da maneira certa. Agora, eu vou voltar a pergunta para você. Como nós, na liderança, pastores, pregadores, instrutores, professores, mestres, nesses dias que nós estamos vivendo, qual a melhor maneira para fazer uma pessoa que está agindo dessa maneira, de espírito de loucura, para ele tornar a praticar, voltar a praticar, como Jesus falou, volte ao primeiro amor, pratique as primeiras obras, como conduzir essa pessoa para praticar as obras certas? Pastor, é muito lindo porque a palavra de Deus ela se encaixa, né? Nós vemos um encontro lindo, né? Ontem nós estávamos falando sobre espírito de sabedoria. Ontem nós estávamos falando que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Então é muito interessante, pastor, quando uma pessoa, você que está me ouvindo, talvez você esteja nesse estado. Talvez você diga, não, pastor, jamais que isso, eu sou prudente. Mas como, né? Como eu tinha falado para o pastor, como identificar esse estado de prudência ou de loucura? O que é loucura, pastor? É muito interessante. Vou falar, pastor. Pausa. Você não vai responder, não é como identificar. Identificar eu vou responder no final. Ah, é verdade. Você vai responder, você vai falar como conduzir. Como conduzir? É como se a pessoa tivesse perdido, saído do caminho, andando na direção contrária e achando que está fazendo certo. Eu vou lhe responder já. Identificar quando a pessoa toma o destino, propósito diferente do que a palavra de Deus ensina. Semelhante aos 2 discípulos no caminho de Emaús. A promessa está aqui. Por exemplo, hoje, a promessa é que Jesus prometeu na Bíblia. Mas as pessoas querem buscar outros meios, caminhos alternativos. Ele deixa a fonte que é Cristo
e começa a buscar atalhos. E Jesus Cristo, Ele está buscando essas pessoas nesses dias atuais. Mas hoje, Jesus está buscando a intermédio de pessoas prudentes. Quem é prudente hoje, ele está atento e vigilante, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Hoje nós vínhamos conversando dentro do carro, eu, minha esposa e o pastor Ronaldo, e nós falávamos da maneira que Deus tratou para recolher a nossa amada e querida irmã Lindalva. Deus tratou com ela e a maneira que ela passou para nós, e nós não entendíamos. Qual foi a maneira que ela passou para nós? Ela falou assim: gente, a vinda de Jesus está muito próxima e nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. É tempo de nós nos preocupar. Então, quem é prudente, as pessoas que estão na posição de prudente, ela está preocupada com aqueles que estão andando o contrário. Por isso que eu lhe voltei a pergunta para você responder. E como nós vamos, nesses dias atuais, trazer essas pessoas de volta, essas pessoas que estão agindo? O que as pessoas... Eu vou dar exemplos bem claros. As pessoas que estão na igreja, como você falou, todas eram virgens. Hoje todo mundo fala que é crente. A pessoa vem para a igreja no propósito de buscar coisas materiais e esquece de buscar os céus. A pessoa vem para a igreja para fazer campanha, para arrumar tudo aquilo que ele precisa aqui na terra. Mas a vida que ele é para se preocupar, que é a vida espiritual, ele não está nem aí. Se você falar para ele que ele tem que se preparar, evangelizar, fazer a obra de Deus, cumprir com a missão, ele diz assim: essa palavra não é de Deus. Mas se alguém falar assim, ó, vem para cá, porque você vai receber a chave da vitória, a pessoa anda 2, 3, 4 dias para poder estar ali, porque ele acredita que aquilo vai acontecer. Então essa pessoa, ela começa a andar para longe da verdade, que é o Evangelho. E o que fazer para trazer de volta? O que fazer, meu amado pastor, queridos irmãos, agora é redirecionar a rota. É interessante, né, pastor? Vamos trazer para o nosso cotidiano. Quando a gente coloca ali no Waze, no Google Maps da vida, quando nós erramos o caminho, qual que é a programação? Ele automaticamente mostra lá na tela: recalculando rota, recalculando rota. No mundo espiritual é a mesma coisa, pastor. Às vezes o crente não consegue identificar. Às vezes a gente erra o caminho, Espírito Santo na nossa mente, recalculando rota, e o crente não consegue entender. Só que nós devemos mudar o caminho, e nós devemos verdadeiramente entender que só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É muito forte, pastor, isso. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Se Ele é a verdade, Ele é a verdade absoluta. Porque as pessoas falam muito de verdade e de outras verdades. É verdade. Quando o adversário, ele achou uma oportunidade e ele começou um diálogo com Eva no Éden, ele começa a conversar com Eva, tentando convencer Eva que Deus estava escondendo algo dela, que Eva estava sendo enganada, Deus estava enganando Eva. Ele chamou a atenção de Eva para ele, tirou o foco de Eva. Eva agiu como uma virgem imprudente. É verdade, pastor. E o diabo, como bem disse o pastor, esse é o intuito dele. O intuito dele é fazer a gente errar a rota, né, pastor? Como nós estudamos, né, lá na teologia, né, o pecado amartia é o que? Errar a rota, errar o caminho, errar o alvo, é verdade. O pecado, sim, cada palavra pecado é errar o alvo. Então o intuito do diabo é fazer o quê? Fazer você errar o alvo, que é Cristo, que é a palavra de Deus. E meu irmão, como o nosso pastor ele disse, lá no princípio, o intuito do diabo era desviar o ser humano do propósito original que Deus tinha estabelecido. Porque, querido pastor, eu sempre gosto de dizer para os irmãos que nos ouvem, eu sempre gosto de dizer, pastor, que o diabo ele não odeia a gente porque a gente prega. Tem gente que fala: não, o diabo está se levantando contra a minha vida porque eu estou pregando. O diabo está se levantando contra a minha vida porque eu dou cesta básica, porque eu ajudo morador de rua. O diabo está se levantando contra a minha vida porque eu sou uma pessoa boa, porque eu jejuo, porque eu oro. Não. O diabo, ele nunca te odiou por esses fatores. O diabo, ele te odeia pelo seguinte: a Bíblia diz, pastor Ezequiel, que ele andava no meio de pedras afogueadas. Era a maior perfeição de Deus. E ele estava no Éden ainda antes do ser humano. Porém a Bíblia vai dizer que ele disse para si mesmo em seu coração: farei isso, colocarei o meu trono sobre o mais alto monte.
Aí, e ele diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Como nós dissemos no começo, semelhante é parecido. Ele não queria nem ser mais que Deus, pastor Ronaldo. Ele só queria ser igual a Deus. Ele não queria nem ser mais que Deus. Ele só queria ser igual a Deus. E isso já lhe proporcionou a queda e a perdição. Agora ele vai para a terra, pastor. O diabo está vendo tudo. Porque a queda de Lúcifer precede a criação do mundo. Então o diabo está lá, ele está vendo Deus formulando a terra, Deus criando os animais. Imagina o diabo ele observando, pastor. Eu gosto de conjecturar. Imagina o diabo vendo Deus criando tudo, modulando a terra. Só que o diabo ele é um ser muito astuto e inteligente. Ele sabia, opa, se Deus está criando um reinado, tem que ter um governante. Ele é o rei do universo. Mas ele precisa constituir um líder para esse reino. Será que será o querubim? Será que vai ser um serafim? Eu já entendo a mente deles, eu vou corromper. Só que Deus não envia nenhuma criatura de cima. Deus pega o que está embaixo e faz o que está embaixo governar. Ele vê Deus formando do pó da terra, soprando em suas narinas e dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Satanás quebra o bico, porque ele queria ser imagem e semelhança de Deus. Mas Deus fez em nós a sua imagem e semelhança. Forte, né? É isso, irmãos ouvintes, irmãos internautas. O adversário, ele quer tirar o foco, quer enganar. Ele quer falar que Deus ele está sendo ruim para nós. Porque o nosso Deus é justo, ele é justiça. E o que Deus quer de nós? O que Deus exige de nós? Que nós obedecemos. Simplesmente isso. Que nós obedecemos a sua palavra. Olha o que Deus fala para Adão. Olha o que Deus fala para Eva. Deus fala para eles assim, isso aqui, ó. Se vocês comer, vocês vão morrer. Vocês podem comer de tudo. Deus dá liberdade. Deus é pai e o pai quer o melhor para o filho. Vocês têm um jardim inteiro para vocês governar, para vocês desfrutar. Vocês têm tudo. Só que tem um limite. Dessa aqui vocês não comem. Porque no dia que comer vai morrer. Então o nosso Deus, que ele é sábio, ele colocou ali diante de Adão um mandamento para ele obedecer. Deus ele prova a nossa obediência. Deus poderia ter chegado ali naquele momento e falado assim, não, Satanás, você não vai enganar ele. Mas Deus quer que nós venhamos entender, compreender e obedecer para nós poder viver. O que o homem vai fazer? Eva dá ouvido, o inimigo convence e ela cai na tentação. Ela vai lá e come. Veio o que? A morte. Aí Jesus ele vem e diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A mentira veio, Jesus está dizendo, eu sou a verdade absoluta. Eu sou o caminho. Gerou a morte, ele diz, eu sou a vida. A vida é Cristo. O caminho é Cristo. E a verdade absoluta é Cristo. Fora de Cristo não tem salvação. Fora de Cristo não tem remissão de pecado. Fora de Cristo não tem vida eterna. Deus abençoe, irmão Ciro. Um raciocínio que nós entramos aqui, mas muito bom para as pessoas poder despertar o que é loucura e o que é ser uma pessoa sensata. Uma pessoa que esteja atenta e vigilante, porque o diabo ele é astuto e mentiroso. Deus abençoe os irmãos internautas aí. Creio que vocês estejam acompanhando e desfrutando. Deus abençoe nosso irmão Edmar pelo presente. Deus abençoe. É irmã Edmar? Edmar. Nossa irmã Edmar. Obrigado a todos que estão apoiando essa live, essa jornada de fé. Vai compartilhando aí. Deus abençoe, Deus recompensa vocês. O que nós queremos é alcançar um número maior de pessoas. Porque juntos nós iremos conseguir caminhar. Juntos nós iremos conseguir chegar mais longe. O propósito que Cristo tem é esse, é que nós venhamos multiplicar. O que é que Deus disse para Adão? Frutificai e multiplicai. Nós não temos que ser egoísta de achar que só nós somos merecedores, somos melhores, que só nós é que
merecemos estar na presença de Deus. Não, nós temos que levar o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, uma palavra genuína, a palavra que transforma. Nós precisamos levar ela para alcançar mais pessoas. Aí nós vamos frutificar, multiplicar. É ano de multiplicação, né, irmão Cid? É verdade, pastor. E voltando ao tema abordado, aqui, pastor, nós vemos uma situação de alerta. Como a nossa saudosa irmã Lindalva dizia, é tempo de pregar a volta de Jesus. É tempo de pregar a vinda de Jesus. Meu irmão, é gostoso quando você ouve que Deus vai prosperar a sua vida, é muito bom. Não vamos ser hipócritas, pastor, e dizer que não é bom receber a bênção de Deus. É muito gostoso receber as dádivas de Deus. Mas a Bíblia diz, pastor, que as coisas deste mundo não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. As tribulações desse mundo não se podem comparar. Meu irmão, eu gosto muito de dizer algo. Eu sempre gosto de comparar as coisas terrenas com as coisas celestiais, pastor. Ainda que você não tenha a melhor casa, talvez você está me ouvindo, você mora em uma casa que você não gostaria de morar. Talvez o seu sonho fosse morar em uma casa grande, um apartamento, né, em uma chácara, em um sítio, enfim. Você tem o seu sonho, nós temos nossos sonhos terrenos, pastor. E Deus, ele pode realizar. Mas que a sua mente e o seu intuito sempre venham estar nas coisas celestiais. Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões nem minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Para você que me ouve, eu quero dizer para você essa noite, fica tranquilo, querido. Você não pode estar na casa dos seus sonhos, mas lá no céu, nem a casa mais perfeita que você sonha na terra vai se comparar à casa que Jesus tem preparada para você. Talvez hoje você não tenha o carro que você desejaria, talvez hoje você anda a pé de condução, louvado seja Deus porque você tem saúde para isso, mas eu quero dizer para você que lá no céu você não vai precisar disso não, meu irmão. Você não vai precisar de veículo, porque você vai ter um corpo glorificado, um corpo que voa, um corpo que atravessa a parede, um corpo glorificado, meu irmão. Talvez hoje você não tenha a conta do banco gorda, talvez hoje você não tenha muito dinheiro no banco, talvez você luta para pagar as contas do mês, mas eu quero dizer para você, o seu Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Enquanto aqui na terra você anda em peleja, lá no céu você vai pisar em rua de ouro, de cristal, de esmeralda. Meu irmão, as coisas do céu não se comparam às coisas da terra. Terra é passageiro, céu é eterno, não é verdade, pastor? Verdade, irmão Cid. É isso, é a verdade. Deus abençoe, irmã Lúbia. Nós ajudaremos em oração. Pastor Fábio Carvalho dizendo assim, nosso pastor Sidney Campos nos dando uma aula em textos e contextos. Deus abençoe. Nós estamos aqui, a nossa irmã Claudinha também dizendo, a maior riqueza está com Cristo nos céus, onde olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem de Deus. É isso que Deus faz. Pastor Ronaldo Nogueira dizendo aí, pastor Cid, um jovem sábio, como Deus usa. É tremendo, né, irmãos? É coisa maravilhosa. Nós precisamos fazer isso. Dialogar, conversar. Hoje nós temos que aproveitar essa tecnologia. Nós não podemos estar juntos numa mesma casa, mas na sala da sua casa, no seu quarto. Nós podemos estar dialogando, batendo papo, interagindo. Nós estamos aqui falando das coisas de Deus, é o que Paulo falou, segundo o que ele escreveu na carta aos Romanos, dizendo assim, conversais uns com os outros e cantais salmos e hinos, cânticos espirituais. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nosso irmão Sidney, hoje ele está abordando temas fortes, temas que está mexendo justamente com a realidade. A nossa realidade, porque nós hoje estamos vivendo uma sociedade consumista, materialista, mas uma coisa nós temos que ter certeza, irmãos, é que nós temos a vida eterna, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa segurança, que se nós
dormir hoje, se nossa carcaça, que esse corpo aqui tombar, nós temos uma casa que Cristo Jesus, Ele foi preparar para nós do céu. E ninguém tira de nós. É só nós perseverarmos. É só nós estarmos firmes. Falando de parábola, não é bem uma parábola, segundo os estudiosos. E eu creio também, porque Jesus deu nome, e nas parábolas ele não dava nome, ele falava de semelhança. O rico e o Lázaro. O Lázaro viveu uma vida terrena de humilhação. Isso eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à miséria, à vida de destruição, não. Nós estamos falando aonde é que tem que estar nossa segurança e certeza. Se Cristo Jesus, Ele citou essa passagem, é porque ela tem grande fundamento e é uma verdade que nós temos que aplicar para a nossa vida. Lázaro, ele mendigava. Lázaro, ele buscava as migalhas da mesa do rico. O rico tinha tudo regaladamente. Tudo que ele queria, tudo que ele desejava, ele tinha. E isso não era o problema dele. Era que ele era uma pessoa avarenta. Ele não estava nem aí para a necessidade do Lázaro. O Lázaro mendigava as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas chegou um dia que a dona Morte chegou na casa de Lázaro. E chegou um dia que a dona Morte bateu na casa do rico, porque ninguém pode escapar desse dia, dessa hora. E o que que acontece? Os dois morreram. Mas para onde foi Lázaro? E para onde foi o rico? Olha mais uma vez aqui a prudência e a sensatez. Olha a loucura de nós acharmos que porque nós temos alguma coisa aqui na terra, nós podemos assegurar nele. Não, nós temos que desfrutar do bom e do melhor. Mano, quem é que não quer ter uma casa boa, né, pastor Ronaldo? Né, irmãocito? Quem é que não quer? Eu quero comprar uma casa, quero que Deus dê uma casa lá em Mangaratiba. Condomínio fechado, tudo de bom. Angra dos Reis. Por que não? Eu quero ter um carro bom. Mas eu não posso deixar que isso venha tirar o meu foco de Cristo. A minha fé tem que estar viva nele, confiando nele e buscando o que é de melhor. Nós temos que ser sensatos, prudentes e não loucos, a ponto de desprezar o que é celestial. Né, meu Senhor? É verdade, pastor. É muito importante que nós entendamos algo. Que Jesus, ele, em nenhum momento, como o pastor disse, em nenhum momento Jesus fez apologia à miséria. Não. Em nenhum momento Jesus pregou contra a prosperidade, até porque ele é a própria prosperidade. Em nenhum momento. Então nós devemos entender que Jesus, ele mostrou que nós devemos entender que a verdadeira prosperidade não é só dinheiro, né, pastor? Não. A verdadeira prosperidade não é só bens materiais. O que adianta, né, pastor? Como muitas pessoas, o que adianta a pessoa ter muito dinheiro na conta, uma mansão, um carro bom? Tem rico que está depressivo, tem rico que toma remédio controlado, tem rico que ele tem perturbação na mente e não consegue dormir. Tem rico, porém, tem rico que é abençoado. Ele lembra do Senhor, guarda os mandamentos, ele busca a Deus. Eu conheço muita gente que é próspera, é pessoa que é rica, e ela serve ao Senhor e ela é abençoada em todos os seus caminhos. Mas por quê? Porque ela lembra de Deus em primeira instância. O problema do rico sem Deus é porque o Deus dele é o dinheiro. O rico com Deus, o Deus dele é Deus, não é o dinheiro. Então essa é a diferença. Meus irmãos, Deus tem bênção para a vida de todos nós. Deus tem prosperidade para a nossa vida. A Bíblia, pastor, nos ensina a ser próspero. O mal do crente, sabe o que é? É não ouvir a Bíblia. O crente, ele pega um texto sem contexto, aí ele aplica, forma pretexto, fala que crente deve viver em miséria, que o crente não deve se importar com riqueza. Só que a própria Bíblia nos ensina a ter uma gestão da nossa vida financeira. O que a Bíblia diz? Melhor é dar do que receber. Não devais nada a ninguém. Olha para você ver. A não ser o amor. A não ser o amor. Ou seja, a Bíblia nos ensina como administrar a nossa vida em todas as áreas, meu irmão. Olha para você ver. É até engraçado esse texto, né? Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Quanto crente que a vida dele é fazer dívida, pastor? A vida dele é dever aos outros. Não que nós somos perfeitos e tudo a gente vai conseguir pagar em dia, mas tem crente que ele tem prazer de dever aos outros, de comprar. É consumista. É consumista, o senhor falou tudo agora. É crente consumista.
Ele tá com o dinheiro na conta, parece que a mão coça, ela fica doida, ele fica doido para queimar o cartão de crédito, para ir lá e comprar, para fazer tudo, fica doido e não sabe administrar o dinheiro. E chega no final do mês e fala: Jesus, me tira dessa prova, Senhor, ajuda a pagar minhas contas. Eu imagino que se Deus olhando para você, rapaz, se vira. Aí vai fazer a campanha da prosperidade. Aí vai fazer a campanha da prosperidade. Administra mal a sua vida financeira, gasta com que não desnecessariamente, e depois quer pedir para Deus ajudar a pagar suas contas. Rapaz, se fosse nós, né, pastor? Senão Deus já fala: se vira, meu irmão. É você que não está fazendo. Deus nos dá o caminho, né, pastor? Como eu ouvi a frase de um sábio. O verdadeiro sábio, ele não te dá o peixe, ele te ensina a pescar. E Deus, ele não nos dá dinheiro, mas ele nos ensina a ter uma vida de prudência e uma vida de sabedoria para poder prosperar. É isso mesmo. Deus abençoe a irmã Vanessa, está conosco a irmã Vanessa, nossa irmã Patrícia Paula. Deus abençoe. É tudo isso aí, irmão Cílio. Você citou algo aí, falando de finanças agora, e da mentalidade atrofiada, que não consegue entender o propósito de Deus, quando Deus nos dá liberdade para servir. Que as pessoas acham que Deus é um Deus que Ele quer que você viva dentro de um mundinho como se fosse uma caixa de fósforo, e você não pode olhar para a direita. Era como se você tivesse um tapa dos lados, que você tem que andar de cabeça abaixo ali, porque o pecado está se você desejar ser alguma coisa na vida. Você conjecturando e falando sobre Lúcifer, e você falou que ele falou de Deus estava criando e ia colocar alguém para governar, né? Deus deu o governo da terra para quem? O homem. Quem foi o homem? Adão. Mas o que Adão fez? Entregou. Ele não soube administrar. É aí que está a queda do ser humano. É quando o homem tem tudo, tem a oportunidade, e ele pega aquela oportunidade que Deus deu para ele, unicamente para nós, e nós pegamos essa oportunidade e jogamos fora. Pegamos essa oportunidade e faz de conta que não é nada. Qual é a oportunidade que você está pedindo a Deus? Agora nós vamos conversar. Qual foi a oportunidade que Deus lhe deu e você jogou fora? Eu ouvi essa semana de uma pessoa dizendo assim, ó: eu passei fome porque eu não queria desobedecer a Deus. Eu arrumei trabalho, mas eu não quis, porque eu não queria desobedecer a Deus, por causa de um costume da nossa igreja. E aí? Essa pessoa teve a oportunidade, tinha saúde, ela pegou essa oportunidade e jogou fora, e foi passar fome. Ela tinha que queixar de quem? De Deus? Ela tinha que queixar de quem? Ela tinha que queixar dela mesma. Porque aí é onde vem a prudência, é onde nós temos que ser sábios o suficiente para entender que Deus, Ele quer que nós sejamos inteligentes. Nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que buscar de Deus. Está tudo dentro do que nós falamos ontem e o que Deus está falando hoje. Deus vai, tem pessoas na live aí que Deus vai te dar a oportunidade. A oportunidade vai bater na sua porta. Cuidado, porque o cavalo passa, ó, selado. Se você não montar, outro lá na frente vai montar. Cada vez que eu falo disso, eu lembro de Davi. Davi, Barzilai e Quimã. Quimã é um servo de Barzilai. Barzilai já está adiantado na idade, mas só que Davi, quando ele está fugindo do seu filho Absalão, ele é beneficiado e ajudado por Barzilai. Quando Davi retoma o trono, o que Davi faz? Davi, ele quer recompensar Barzilai por causa da beneficência que ele agiu com ele para com as pessoas que estavam com ele. E ele chama para vir desfrutar do reino. Barzilai disse: não, isso não é para mim. Não, já estou velho e adiantado em dias. E aí? O que acontece? Ele diz assim, ó, aqui dentro de casa tem um servo aí, ó, Quimã. Se ele quiser ir, você está pensando que Quimã perdeu a oportunidade? Quimã partiu e foi desfrutar. É isso que nós temos que ter inteligência suficiente, né, pastor Ronaldo? Você está sério? Não sei se você está bravo com nós, está falando muito, né? Eu gosto de interagir, falar. As oportunidades vão chegar. Estou nem aí para tempo de crise. Nós servimos a Deus. O reino que nós servimos,
Quem governa? Quem é? É Deus. E Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus vai dar oportunidade para nós vencermos as batalhas. Batalha vai ter, mas nós seremos vencedor em Cristo Jesus. Você que está passando essa luta, essa guerra, essa peleja com família, creia que Jesus Cristo está contigo e você vai vencer. Use sabedoria. Busque sabedoria e use ela. Você que está desempregado, você que está planejando colocar um negócio. Tem pessoas que estão nessa live que você está planejando colocar negócio. Deus vai te honrar. Levanta a cabeça. Você não é escrava. Você não é escravo. Você tem de Deus inteligência para você poder governar e administrar com inteligência. Não é você? É verdade, pastor. E como bem disse o pastor, Deus quer pessoas que têm atitude. É muito lindo. Eu ouvi uma vez essa história do cavalo do céu, pastor. E é verdade. É muito lindo. As pessoas, elas não conseguem entender que as oportunidades... Tem gente que quer que Deus, pastor, faz mais ou menos assim, falou, e você, tô aqui, pega. Ele quer que a pessoa, ele quer que Deus pegue a pessoa no colo e mostre a oportunidade. Às vezes a oportunidade passa pela pessoa, a pessoa não consegue enxergar. É muito interessante, pastor, porque o senhor falou do cavalo. É a mesma coisa. Deus, ele está vindo com a oportunidade. Você está pedindo, Deus, me abençoe, me dá uma porta de emprego melhor, me dá uma porta de emprego melhor. Deus abençoe meu salário. E aí a pessoa está lá naquele emprego que ela está. Aí viu uma oportunidade e a pessoa fica, será? Aí fica aquela conversa de mente medíocre. Mas eu não vou deixar o certo pelo duvidoso. E fica com a conversa ali, a pessoa fica. E ela não sai do estado de comodismo. Pastor, o comodismo é algo maligno. O estado de comodismo é algo maligno, pastor. Gente se acomoda com o estado de pobreza. Pessoas se acomodam com a preguiça. Até o mendigo. Existem estudos que até o mendigo se acostuma com o estilo de vida, ele se acomoda com o estilo de vida que ele vive. Para ele é normal já aquilo. Ele não se incomoda mais de estar naquele ambiente, de estar vivendo daquele jeito. E tem crente que infelizmente é assim, ele é tão acomodado ao ponto de ele se acomodar no estado que ele está, na vida que ele tem, no lugar onde ele está, na família que ele está. Ele não busca oportunidades novas, pede para Deus, mas quando chega não aproveita. O cavalo está vindo, ele está mais ou menos assim, o cavalo está vindo, ele, eita, cavalo bonito, meu Deus, cavalo lindo, olha a benção. E o cavalo passa, ele não... Agora é a diferença de quem tem atitude. O cavalo está vindo, ele fala, é agora, eu vou pegar. E o cavalo passa, ele agarra, e ele muda, e ele vem nas oportunidades que Deus dá, pastor. É forte. É isso mesmo. Falando do mendigo, existe essa comparação aí, e até essa semana passada eu toquei em algo que é muito sério, porque o que acontece? As pessoas, eles se acomodam, muito bem tocado, as pessoas se acomodam com a situação. Vejo pessoas que ele acostuma a viver pedindo. Quando a pessoa está passando por uma certa dificuldade, a pessoa pede mesmo. A pessoa busca ajuda, mas a pessoa tem que procurar sair daquela situação. Nós estamos vivendo uma época que hoje uma pessoa pede algo para nós, até ele chega na igreja, você já tem que ficar com o pé atrás, porque eles contam uma história mirabolante, que se você não tomar cuidado, você cai, e é só para tentar enganar, porque a pessoa já acostumou com aquela situação. E o que nós temos que fazer? Agora, volta a pergunta, o que nós temos que fazer para essas pessoas deixarem de agir com loucura e pensar nos céus? Porque uma pessoa que age dessa maneira, mentindo para tirar proveito dos outros, essa pessoa está caminhando a passos largos, a caminho do inferno. A qualquer momento Jesus vai voltar, e como está a vida dessa pessoa? Como está a situação? E nós estamos falando com pessoas aqui, que muitas vezes você está lidando com pessoas assim. Muitas vezes nós alimentamos uma pessoa acomodada, desesperançada, e nós estamos ali querendo ajudar. Mas para ajudar nós precisamos dar um choque de realidade, né? Não é verdade? É verdade. Jesus, ele falou o quê? Louco! Amanhã pede a tua alma, o que você tem para oferecer? Tem um momento que a gente tem que agir de uma maneira que as pessoas despertam, que as pessoas param para, peraí, tem alguma coisa que está errado. É tempo, irmãos, nós já vamos findar, de nós procurar. Judas fala na sua epístola, que diz que nós aborrecemos até a roupa manchada de sangue, mas nós temos que arrebatar aqueles que estão caminhando
a caminho da perdição. É tempo de nós olhar para as pessoas e nós ter a preocupação de tirar elas da situação que elas estão vivendo espiritualmente. Porque a partir do momento que essa pessoa, ela cair na realidade, como nós vamos falar do filho, que o pródigo para mim é o que ficou, mas tudo bem, o que foi embora. O que faltava nele? Faltava ele cair em si. Ele estava deslumbrando tudo, peraí, eu posso tudo, ele gastou. Só que chegou um momento que ele parou e ele foi lembrar, peraí, na casa do meu pai, até os empregados do meu pai têm comida. E está eu aqui mendigando pão, está eu aqui desejando comer comida de porcos? Não. Levantar-me-ei, Deus está falando com o crente aí, levanta, viu? Levanta da situação que você está, desse comodismo espiritual que você se encontra, que você acha que está muito bem, mas na verdade você sabe que não está bem coisa nenhuma. Se levante, toma essa decisão, caia em si e lembre que na casa do Pai, até aqueles que a gente acha que não é ninguém, ele tem o de bom e do melhor na mesa do Pai. Levanta-te e retorne, volte para a casa do Pai, porque o Pai, ele não vai te jogar na cara. Talvez ele poderia, olha o que ele diz assim, eu não quero ser recebido é como um servo, é como um empregado, é como um jornaleiro, eu não sou digno mais de ser recebido como filho. Ele reconheceu que ele errou. Isso é o importante, é reconhecer que nós erramos. E o que quando ele chega, o que o Pai está esperando ele com o quê? Ele vai colocar sapato no pé, ele vai colocar anel no dedo e ele vai matar o bezerro cevado e dar uma festa e vai convidar todos os amigos. Meu querido, é tempo de nós cair em si e de nós levantar e depressa ter com o Pai. É tremendo, pastor. Meu Deus, é muito forte. Porque são duas situações diferentes, né, pastor? Como o senhor disse, eu também concordo. Para mim, o filho que mais se perdeu que estava dentro da casa. E hoje, infelizmente, muitos crentes estão se perdendo dentro de casa. Muitos crentes estão se perdendo dentro da igreja, pastor. Né? Nós temos ali duas parábolas coladinhas, juntinho uma com a outra. A dracma perdida e o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que perdeu, saiu de dentro da casa do pai. E a dracma perdida é aquela que é perdida dentro de casa. Tem pessoas que se perdem dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que está mais desviada do que quem está no mundo, pastor. E isso é triste por quê? Porque as pessoas não entendem. Como o senhor tinha perguntado no princípio, como fazer? Como mudar essa rota e se tornar uma pessoa sábia, se tornar uma pessoa prudente? A pessoa tem identidade, pastor. Hoje em dia, a ausência de prudência também é ausência de identidade. Porque quem não é prudente é porque ela não tem identidade. Infelizmente, é uma pessoa que não tem o caráter de ser uma pessoa sincera diante de Deus. Porque o mal do imprudente é o quê? O imprudente, ele age com o imprudente ao ponto de ele achar que ele sabe das coisas. Ao ponto de achar que ele sabe de tudo. E infelizmente não é assim, meu querido. Quem sabe de tudo é Deus. Eu sempre digo, pastor, que caráter é, pastor Ronaldo. O que eu sou no claro, eu sou no escuro. Isso é caráter. O que eu sou na frente do Senhor, eu sou longe do Senhor. Isso é caráter, isso é identidade. Isso é ser uma pessoa prudente. Como a nossa irmã saudosa, irmã Dalva, como muitos irmãos diziam, o que ela tinha para falar, ela mandava na hora, não mandava recado e não mandava por ninguém, não, era na hora, pastor. E todo crente, oxalá que todos os crentes fossem assim, não tivesse segredo, mistério, e você não tivesse surpresa de ninguém. Fosse uma pessoa esclarecida, uma pessoa sincera. Deus está dizendo para você essa noite, seja esclarecido, sincero e reto. Seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa sincera. Resolva suas pendências. Nossa irmã Claudinha está aqui dizendo, muitas pessoas não viveram as promessas de uma vida abundante com Cristo, por escolher uma vida vazia sem Cristo. Existem muitos que buscam a Cristo, outros são frequentadores de templos. Para vivermos o sobrenatural de Deus, temos que deixar de ser apenas ouvintes e passar a viver intensamente o propósito de Deus para cada um de nós. Muito bom, irmã Claudinha, é isso mesmo. A nossa irmã Vanessa está dizendo, o povo está murmurando no deserto, mas quando tem oportunidade de sair, quer ficar no mesmo lugar. Boa, irmã Vanessa, é isso mesmo. É isso mesmo. O que nós estamos tentando passar nessa jornada de fé?
é nós colocar nossas ideias em prática, né, pastor Ronaldo? Aprender um com o outro. Olha a mensagem aqui que essas irmãs mandaram aqui. E nós entender que Deus, Jesus, Ele já fez tudo por nós. Nós temos aqui um manual, a fonte da vida, que se nós formos fazer uma leitura aprofundada, nós, opa, estou errando aqui, vou melhorar aqui. É como se você tivesse um aparelho dentro da sua casa, ele tem um manual de instrução, e ele não está funcionando, e você vai fuçar, você diz, mas era só esse botãozinho aqui. Opa, vamos lá, vamos começar a olhar para a Bíblia, para as coisas poderem funcionar. Nós temos que parar de achar que crente é só quando entra na igreja, crente quando sai da igreja continua sendo irmãos. Hoje tem pessoas, mas como pregar contra a novela? Mas hoje tem muito ator na igreja, que na igreja é irmão amado. Lá fora, eles não querem saber disso, querido. Não existe artista dentro da igreja. Existem irmãos de verdade. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos falar a verdade, como o pastor Sidney falou aqui, ó. Na nossa frente aqui está o pastor Ronaldo. Eu conheci o pastor Ronaldo faz 3 anos, mais ou menos, menos de 3 anos. Mas eu aprendi a amar como um irmão, por causa da sinceridade. Por causa da maneira que ele nos tratou. Ele agiu como um verdadeiro crente. Eu vim de fora, eu não conhecia ele. Ele me acolheu, ele me recebeu, me tratou bem. E eu tenho que tratar ele melhor ainda. E é isso que nós temos que fazer na igreja que nós congregamos, no lugar que nós moramos. Nós temos que abraçar os nossos irmãos. Nós temos que socorrer quem está morrendo. Morrendo espiritualmente, nós temos que abraçar e dizer, meu irmão, você não vai morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu comigo. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós abraçar, irmãos. É tempo de nós descer desse pedestral, desse nariz empinado. Nós não somos nada sem Cristo, não. Quem são os prudentes? Como identificar um prudente? Olha a revelação de Deus indo aqui agora, na palavra. Quando nós vamos identificar uma pessoa que é prudente, que ela está na posição da virgem prudente, é o que ama o seu próximo como a si mesmo. É o que pratica os ensinamentos de Jesus. É o que não julga levianamente. É a pessoa que não abre a boca para profanar o nome do Senhor. É a pessoa que tem medo, até mesmo, de falar certas coisas que ele viu e ouviu. Porque ele sabe que se ele falar, ele pode prejudicar alguém e escandalizar o Evangelho de Cristo. Crente não é tudo que crente vê, que fala. O crente é considerado. Eu gosto muito de usar essa comparação, porque foi uma frase que eu ouvi no início dos anos 2000, eu lendo um livro. O crente é comparado à caixa preta do avião. Tem coisas, ó o nosso irmão Washington Braz aí chegando, Deus abençoe, irmão Washington. Tem coisas que o crente, ele ouve, ele vê, mas ele não fala. Ele leva esse segredo para o túmulo. Porque o crente tem ética. Médico tem ética, teu não tem, pastor Ronaldo? Sim. Advogado tem ética, teu não tem, pastor Ciro? Tem. Pastor também tem ética. O crente também tem ética. E tem coisas que é só para nós sabermos. Tem segredos da medicina que só os médicos sabem. Tem segredo da advocacia que só as pessoas que estudam advocacia, eles sabem. Não só advocacia, direito, né? E tem coisas, irmãos, que é só os crentes que podem saber. Porque ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. É verdade, pastor e queridos irmãos. Agora o senhor falou e abriu uma luz e aqui a gente já encerra também. Meus irmãos, como o pastor disse, o crente ele tem que ter um filtro na sua mente e na sua boca. Nós devemos saber o que falar, quando falar, aonde falar e com quem falar. O crente ele deve ter essa prudência, ele deve ter essa sabedoria, meu irmão, porque nós somos uma carta. O mundo está nos lendo, o mundo observa a nossa vida.
Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. O seu testemunho, irmão, pode salvar vidas. Da mesma maneira que o seu mau testemunho pode afastar vidas e consequentemente condená-las. Cuidado com o que você fala. Cuidado, meu irmão, com o que você tem falado. Pastor, tem pessoas que, infelizmente, ela peca no muito falar. A Bíblia diz que o tolo peca na excessividade de palavras. E na sua excessividade de palavras se acha humano. Infelizmente tem muita gente que peca porque fala demais, fala o que não deve, fala o que não deve, para quem não deve. Infelizmente tem passado luta. Infelizmente tem passado prova. Cuidado com o que você fala. Vigie as suas palavras. Tem pessoa, pastor, que dá vontade de... a gente já está tão acostumado a falar tanta bobagem que dá vontade de falar, posso falar? Se o que você for falar for mais importante você ficar calado, você pode falar. Tem dia que dá vontade de você fazer assim. Porque infelizmente as pessoas elas estão desse jeito. Mas eu quero dizer para você, vós sois sábios em Cristo. Como disse Paulo, né, pastor? Nós somos loucos em Cristo, mas vós sois sábios. Vós sois sábios. Receba a sabedoria de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Receba a sabedoria do Espírito Santo para você agora falar aquilo que é correto diante de Deus, para que as suas palavras, o seu testemunho, a sua vida venha salvar almas. E verdadeiramente, guarda isso na sua mente, Jesus está voltando. Seja virgem prudente, não seja virgem. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Cid. Irmãos ouvintes, a nossa irmã Claudinha aqui, ela está se tornando uma teóloga também. As frases de efeito dela aqui é uma bênção. Eu quero falar para todos os irmãos, a irmã Claudinha está dizendo assim, aquele que se diz servo de Deus tem um Senhor. Se tem um Senhor, tem que servi-lo em espírito e verdade. Tem que ter ética, caráter e carisma de um verdadeiro cristão. Maravilha, irmã Cláudia. É isso mesmo. Deus abençoe. E tem que... Agora eu estou brincando, né? E tem que cozinhar bem também com o irmão Assis, com esse carisma maravilhoso. Dia 25 nós estaremos aí, hein? Deus abençoe. Deus abençoe aí o pastor Fábio Carvalho, minha esposa, que está aqui, é a diretora central aqui do estúdio. Agora nós já estamos completando a equipe aqui, ó. Deus abençoe o irmão Washington Braz, que está conosco aí também, todas as lives. Compartilhe aí. Deus abençoe, irmão Washington. Inscreva no meu canal aí, irmão Washington. Opa, a nossa irmã Vanessa falou o quê? Precisamos muito aprender com Jesus. Olha, inscreva no meu canal aí. Osmi Souza Oficial. Você fazendo assim, você escrever, você vai estar ajudando a nós a alcançar mais pessoas. Está faltando, acho que agora umas 10 pessoas, mais ou menos, para nós poder fazer a live ao vivo também no YouTube. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais. Se Deus nos der vida e oportunidade. Amanhã eu não sei, talvez nós vamos conversar um pouquinho mais tarde, porque amanhã eu prego lá em Magé e até chegar aqui, mas nós teremos a live, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, nós vamos orar, que Deus venha recompensar cada um. Mas chegou aqui também o nosso irmão Zaqueu Martins. Deus abençoe, irmão Zaqueu. Deus abençoe mais uma vez a nossa irmã Edmar, pelo presente aí, viu? Deus lhe abençoe. Que Deus o prospere, irmã Edmar, é isso mesmo, que Deus prospere mais e mais. Nós vamos orar pela vida e pela família. Quem vai fazer essa oração? Minha esposa vai orar? Pastor Ronaldo vai orar? Vamos orar aí, pastor Cid. Ora, pastor Cid e pastor Ronaldo. Um começa e outro termina, vai lá, Cid. Maravilha. Meus irmãos, neste momento, eleve o seu pensamento com Deus, conecte com os céus e Jesus Cristo, Ele vai abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, faz e permanece, meu Deus, fazendo em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos ouvintes, meu Pai, abençoa a vida dos irmãos que nos acompanharam, abençoa, meu Pai, a vida de todos que estiveram aqui interagindo conosco neste momento de aprendizado, de fé, de conhecimento. Que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, derramar chuva de bênção, abençoar a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu creio. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai,
Mais uma vez, meu Pai, queremos agradecer por essa live. Meu Deus, nesta campanha que o pastor Osmir, o pastor Sidney, meu Pai, está nesse propósito, onde tem vidas, meu Pai, sendo alcançadas, onde tem vitórias sendo alcançadas através de pessoas do outro lado, meu Pai, da live, pessoas, meu Pai, da glória, que não conhecia esse trabalho que começamos agora, está sendo abençoado, tem gente ficando maravilhado, Senhor, com as revelações da Tua Palavra. Senhor, a cada ouvinte, a cada pessoa que ouviu a Tua Palavra, seja abençoado, seja transformado, seja liberto, meu Pai. Senhor, abençoa todos aqui presentes, a nossa irmã Elizabeth, o pastor Osmir, abençoa, meu Pai, a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos, Senhor Jesus. Senhor da glória, visita, meu Pai, a nossa família. Vamos dar a vitória para todos, meu Pai da glória, que participaram dessa live. É que eu te peço, meu Pai, já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Ficou legal? Direcione. Deus abençoe, irmãos. Deus venha recompensar cada um. Amanhã tem mais. Quero dizer para vocês que eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que vocês também. Vamos juntos, caminhando unidos nessa jornada de fé. Vamos viver laços de irmãos. Vamos ajudar uns aos outros em oração, em jejum. Pode contar conosco. Inscreva aí no meu canal. Deixe o seu like, compartilhe. Você também pode participar, falar conosco todas as terças-feiras, diretamente no programa A Voz da Libertação, na rádio 102.9. Nós estaremos também ali transmitindo ao vivo. Você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar pela internet. Que Deus abençoe. Qual é o WhatsApp da igreja mesmo? As pessoas podem também estar interagindo através do WhatsApp, aqui da sede estadual do Alcântara. Se inscreva no meu canal do YouTube. Você pode também estar acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe. O telefone é esse aqui, ó. 219, é o WhatsApp da sede estadual do Alcântara. 219 7223 9656. Repetindo, 219 7223 9656. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos na nossa jornada de fé. Deus abençoe.